E aí, culpo aqui um pouquinho a brilhante mente do nosso eterno e saudoso Rodrigo Matheus. Ele um dia olhou para mim e falou assim: Franco, eu acho que a gente tem condição de dar mais um passo. Eu falei: como assim? Ele falou: cara, você tá novo, fez um mandato top, foi reeleito o mais votado, você gosta de gente, você tem facilidade para falar, você não tem preguiça, você é dedicado. Nós podemos pensar em ser candidato a deputado estadual. Eu falei: que isso, Rodrigão? Ele falou: nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a andar. Nós vamos arrumar alguns caminhos, algumas pautas e nós vamos viajar. Eu falei: tá bom. E assim eu fiz. Passei a viajar aí nas outras cidades, falar de alguns assuntos. E aí a gente foi chegando um pouquinho mais longe. Criando alianças, conversando com um amigo daqui, com outro vereador daquela, outro que eu às vezes encontrava em Brasília e tal. Fui arregimentando pessoas e plantei essa sementinha durante 2 anos. Quando chegou o momento de decidir, eu falei: eu vou. Só que aí houve uma conjuntura aqui, política na cidade. Eu era candidato a deputado estadual. Até que a gente não viu nenhuma candidatura posta a federal diferente. Existia uma lacuna, né? Existia, na verdade, uma expectativa de uma tentativa de reeleição do Marcos Montes, que acabou recebendo o convite para ir para a vice do Anastasia. Eu já tinha falado que era candidato a estadual, inclusive lancei a minha candidatura a estadual. Fiz um grande evento. E nesse evento, depois desse evento, a gente almoçando no Mário, o Marcos Montes foi e disse. Já estava decidido e falou ali para muitos políticos que eu convidei que estavam lá, inclusive o Marcelo Aro, que todo mundo sabe da minha amizade, do meu carinho com ele, meu padrinho da minha filha. Ele falou na mesa: eu tinha acabado de lançar para estadual, perceba. Ele falou: você candidato a... Eu recebi o convite do Anastasia para ser o vice dele. O Marcelo Aro, naquele momento, põe a mão na mesa assim e fala assim: então o Franco vai ser candidato a federal aqui. Aí eu olhei pro Marcelo e falei: não, você não tá falando isso para mim, não. Como que eu vou ser candidato? Acabei de sair de uma festa, de um grande evento de 800 pessoas. Aí ele falou assim: peraí que daqui a pouco a gente conversa. Cara, eles foram embora. E tem que contar essa história aqui, porque tem gente que distorce ela, né? Importante deixar claro como é que foi. Essa turma foi embora, pegou o avião, foi embora para BH. Isso era um sábado. Não, isso era um domingo. Quando foi segundo, o Marcelo me liga: vem aqui para Belo Horizonte. Eu falei: tá bom. Terça-feira acordei cedinho com o Leandro. Peguei meu carro de madrugada, saí, eram as 4h30, 5h da manhã, 262. Bati lá, fui pro escritório do Marcelo. Marcelo: Franco, aqui ó, sentou comigo. Partido é muito importante. Ele falava: olha aqui o nosso partido, para estadual e para federal. Se você for candidata a estadual aqui, você tem muita chance, eu acredito na sua eleição para estadual. Mas se você vier para federal, o partido está muito organizado e você tem muita chance de ser meu colega. Você pode escolher ser meu colega federal ou você ir a estadual e ir para a Assembleia, que eu acredito também que você vai fazer um brilhante trabalho. Falei: Marcelo. Ele falou: tá na sua mão, decide. Você confia em mim? Falei: confio. E vim embora. Você imagina eu dentro do carro, voltando, pensando isso, eu e o Leandro, né? Cabeça fritando. Cabeça pá. Mas fizemos um bate e volta. Então fui lá, fiz a reunião e voltei no mesmo dia. Cheguei aqui na terça à noite. Fiz uma convocação emergencial da minha turma. Graças a Deus meu pai estava aqui, né? A minha relação com meu pai, e com a minha mãe também, mas assim, com a minha relação com meu pai muito forte, né? Nessas trocas de ideia, ele estava aqui, me ajuda muito a pensar. E minha mãe é o meu afago, né? O meu abraço, é o meu colo. O meu pai me ajuda a pensar essas coisas mais estratégicas, refletir isso.
Aí eu cheguei quarta-feira, juntei a turma e falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Todo mundo entrou em choque, né? Tá todo mundo com rescaldo do final de semana de ter trabalhado, organizado um mega evento para estadual. Com número e tudo mais. Não, ainda não. Era pré-candidatura, é. Aí eu tava eu tinha 31 anos. Aí, em certo momento, alguém falou assim, Franco, você acha que tem chance? Eu falei, eu acho. Ele falou, então eu voto para nós arriscarmos federal. O outro olhou, eu também. O outro, eu também. Eu também, eu também, eu também. O negócio virou do avesso. Eu falei, bom, agora eu tenho que construir isso aqui em Uberaba, porque isso é um fato novo. E aí eu tomei o cuidado, né? Na época a gente, né, conversava ali com vários atores políticos em função da importância de ter deputados estaduais e federais. E a gente já tinha candidato estadual anunciado lá, o Tony, tinha o Eli, né? Então eu seria um terceiro, tinha outros candidatando também, mas ali eu dividiria força. E federal não tinha ninguém colocado, principalmente depois dessa informação. Tentaram alguns nomes, né? Que eu sei que tentaram, mas não lograram êxito. E eu cheguei de viagem, e aí eu fui, bati na porta do Piau, né? Falei, eu tava como vereador, uma relação boa, falei, ô prefeito, ó, dentro daquilo lá tudo, eu queria dizer que eu tô colocando meu nome aqui, eu queria construir algo convergente para essa eleição, eu acho que eu tenho chance por isso, por isso, por isso. Teve essa mudança aqui que o Marcos Montes não é candidato, então abre um espaço, um vazio aqui para federal, e eu tô disposto a enfrentar esse desafio, é mais difícil, mas é possível, né? E fui, inclusive, no próprio Marcos Montes falar para ele que eu tinha mudado a rota à medida que ele falou que seria o vice, porque se ele fosse, né, ele não queria que eu fosse candidato a federal se ele tivesse indo para reeleição. Mas como ele não ia, que eu iria, e eu, né, tava buscando que existisse essa convergência mesmo, esse alinhamento e tal, para que isso acontecesse. E acredito que para ele, aí ele pegou, não, beleza, tá tudo certo, foi isso que aconteceu, né? Então o Marcelo fez isso, os demais atores aqui políticos entenderam, e eu tive a coragem de ir e acabei, né, acertando, né, nessa mudança. Porque eu acredito que se eu não fosse, não teria outro, nós não teríamos nem deputado federal na passada. Com certeza. Né? Não sei, não, porque eu não vi os outros, os demais que foram candidatos, não chegaram em nenhuma votação, ou talvez se tivesse um pouco mais, um pedaço da minha votação, não teria tanto o suficiente para poder para fazer a cadeira. Então, assim, e por outro lado também, em relação ao Marcos Montes, era bom, porque ele era candidato a vice. A gente apoiou a Anastasia, né? Então, naquele momento, seria para ele e para mim, né? Então, assim, foi um ganha-ganha, não teve um só para um lado ou só para o outro. Então, foi esse contexto.